Gostaríamos de convidar agora Janaldo com o seguinte tema: ações preventivas da GCM no combate ao crime organizado nos grandes eventos de Salvador. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos aqui. Não pode deixar que se eu precisar eu sento. Se eu não conseguir ficar o tempo todo em pé aqui, eu sentar, tive um pequeno incidente aí, mas vamos lá. Então, assim, é difícil falar depois de tantas falas aí de pessoas com tantas experiências de rua, de vivência das atividades policial, e ao mesmo tempo é fácil, porque já falaram tanto que acaba que minha fala pega só gancho deles aqui, né? E aí a gente acaba desenrolando. Tive uma ideia de trazer ali os slides, trouxe aqui o pendrive, eu falei com ela, mas chegou ali, vai ser uma mesa redonda. Eu falei, você fica com medo? Eu falei, rapaz, deu merda, eu vim com uma coisa, chegou aqui, mudou, e agora faço o quê? Mas aí quando você chega é tão gratificante falar, é tão coisa falar que os caras começam a falar e já começam a vir as ocorrências na cabeça, já vêm as histórias, e aí a gente acaba se sentindo até à vontade de chegar aqui e começar a se medir o que vai falar, porque o tempo extrapola e a gente acaba fugindo do que a gente tem um propósito de falar. Mas só pegando o gancho do que ela falou ali, não é isso que sobre isso que eu vou falar, mas não pude deixar de falar, que não é só a atividade policial, ainda tem essa particularidade, assim como o direito, tem a sua especificação. Não adianta só eu ser policial. Eu tenho que buscar dentro da minha atividade aquelas características que eu me identifico. Hoje eu faço parte sou guarda municipal, desculpe aí, eu nem me apresentei, né? Sou guarda municipal de Salvador já há 16 anos, sou da unidade do GOI, unidade especializada da guarda. Hoje nós somos especializados em patrulhamento preventivo de grandes eventos, e o controle de distúrbio civil. E dentro disso a gente vai buscando onde a gente se encaixa. Não adianta você só ser policial, você pega como o colega falou ali, você é dentro do caveirão lá, meu irmão, se você tem um perfil ou outro, você vai abraçar o fuzil, não vai saber usar, vai colar as placas, e enfim, porque você está, não é que você não seja um bom policial, mas talvez você esteja em uma unidade na qual você não se encaixa. E eu vou citar o exemplo aqui que ela está falando das escolas, e quando a Guarda Municipal também tem esse programa, da Ronda do Ensino Fundamental, que é responsabilidade do município. E aí o comando mandou a gente ir lá um dia, eu participei um dia dessa ronda escolar, claro, a gente coloca a minha farda rajada, eu fui com a farda azul, dentro de uma viatura também padrão da guarda normal. E quando em um dia de plantão aconteceu tanta coisa que eu cheguei no comando, obrigado, a gente ir, ele falou, não, tira meu nome. Não dá para mim. Não dá. Você chega na escola, primeiro quando chegou lá, eu entrei na sala de aula, a professora fez, chegou os guardas aqui, quem não ficar quieto vai levar preso. Aí eu tomei aquele choque assim, o menino olhou para minha cara toda assustado, eu falei, mentira gente, mentira. Falei, professora, mentira, viu, a gente está brincando. A gente veio aqui brincar com vocês, para vocês terem ideia né? Aí você chega no colégio achando que vai lá, vai criança, a professora já aí a professora quer que você seja psicólogo, ela quer que você seja mediador de conflito, tem aquela criança que não obedece, ela quer que você chame a criança para conversar, como ela chegou, queria que você conversasse com aquela menina ali, porque ela é isso, que é aquilo. Eu falei, professora, eu não tenho o conhecimento técnico de um psicopedagogo para conversar com uma criança dentro de uma escola, porque isso não é a minha atividade. Isso é responsabilidade da escola. Se a senhora que foi formada e preparada para isso não está dando conta, imagine eu. Aí ela fez assim, mas vocês estão aqui para quê? Eu falei, boa pergunta. Vou voltar lá e perguntar ao meu comandante o que ele mandou fazer aqui. Mas o que é que acontece? Aí chegou na outra escola, a diretora chamou a gente na sala e fez assim, eu já liguei para a guarda e pedi para que vocês não viessem aqui. Porque é vocês saírem daqui, os traficantes batem na porta para não saber por que vocês estão aqui. Aí eu falei assim, sim, mas quem está errado é a gente que está aqui na escola do município ou o traficante que veio aqui bater na porta da senhora? Mas é porque eles usam a quadra do colégio. Eles ficam aqui com as crianças. Então, assim, no momento que vocês chegarem lá, que eles estiverem usando a quadra, uma coisa assim, pode ocorrer uma troca de tiro, alguma ocorrência aqui das qual a gente não quer. E eu inteligentemente sei que se ocorrer uma diligência dessa dentro da escola, de quem é a culpa? Não tenho dúvida de que a culpa será nossa. Não tenho dúvida nenhuma. Tenho dúvida. Então, eu voltei para a minha base, falei com o meu comandante, para mim não dá, não é o meu perfil, certo? Então, não quero participar mais da ronda escolar. Me bote em qualquer outra coisa aí, distúrbio de controle civil, tomar pedrada, ser xingado. Carnaval, que é minha praia lá, sou instrutor interno de patrulhamento de grandes eventos, que é o que eu vou falar, mas, então a gente ainda tem isso, né? A gente ainda tem que buscar aquela atividade que a gente se identifique. Mas, voltando para o meu tema, eu vou falar aqui um pouco sobre os bastidores, do dia a dia da atividade policial dentro dos grandes eventos. O que a gente passa,
o que a gente enfrenta, o que a gente estuda para ir para o terreno, como a gente atua, porque muitas das vezes as pessoas só falam: ah, Carnaval de Salvador é loucura, a polícia só faz bater, sentar o pau. Não é por aí, gente, tá? É como o Basílio falou aqui, é você estudar o mal, conhecer o mal, ter que combater o mal e não se passar como um mal. Lacerda falou ali também, a questão é social. Não adianta você querer botar a responsabilidade em cima do guarda municipal, do policial militar, de chegar lá e querer que seja fazer a manutenção da ordem durante uma festa que está ali droga, bebida, tudo de ruim envolvido, e você ter que estabelecer, manter a ordem, fazer ser cumprido diretrizes sua, né, e fazer cumprir lei, e sem ser opressor. Imagine que maluquice, né? Fardado ali no meio, e você fazer tudo isso sem ser opressor. É quase que impossível, mas a culpa ainda assim é toda nossa, sendo que o problema é totalmente social, né? Não é jogar a responsabilidade em cima das instituições de segurança pública, porque ninguém quer assumir a culpa, né? O problema da segurança pública hoje todo mundo sabe que é a falta de políticas públicas, falta de uma sucessão de fatores que já foram debatidos aqui. E que bom que a gente agora está sendo dado a oportunidade de vocês que estão formando, estão buscando já profissionais da área, tem aqui colegas de trabalho, colega de especialização, que a gente vim para aqui para a sala de aula debater isso e vocês verem o outro lado da moeda, né? Mas vamos começar. Então a gente chega lá falando do carnaval. Todo o procedimento que a gente tem para o carnaval e para o Réveillon de Salvador, que são os dois grandes eventos, para quem é de Salvador sabe que Salvador tem inúmeros eventos, seja ele profano, religioso, e atrai grandes multidões. Mas a gente vai falar do Carnaval, que é o principal, que é a maior festa popular do mundo, e o nosso Réveillon, que dos últimos 10 anos vem ganhando uma complexidade muito grande, né? Para a gente ter uma ideia, de 2024 para 2025, a rede hoteleira de Salvador teve aí 97% da sua capacidade ocupacional lotada, ou seja, vem atraindo muitos turistas para a cidade. E tudo isso atrai o quê? O olhar de quem? Do crime organizado. Porque o crime organizado trabalha nos bastidores, aonde tem esse grande fluxo de pessoas, de gente, de fora, daqui, dali, é onde ele trabalha melhor. Por quê? Se você for pegar carnaval, 1 milhão de pessoas na rua, quantos agentes fiscalizadores você tem na rua no dia do carnaval? Fiscalização diante disso daí de pontos é quase zero. A gente usa da inteligência, usa das informações para tentar combater, mas o efetivo é muito pouco, não dá. Então, o que é que a gente acontece, o que a gente pega dentro do carnaval? Aí a gente vai lá para dentro do carnaval. Aí a gente já começa, né, com a questão das drogas, que a gente vem falando. A gente sabe, né, não é novidade aqui para ninguém, que durante os dias de carnaval é inserçado um valor massivo de droga dentro desses eventos. Aí a gente vai botar aí as drogas sintéticas, que é totalmente difícil de fiscalizar. Se você pegar a gente aqui, policial, a gente guarda municipal, policial, e botar droga sintética aqui, dificilmente a gente vai conseguir identificar o que é, ainda mais se tiver no seu bolso, dentro de um saquinho de remédio, dentro de um pote, dentro de alguma coisa, um comprimido, ou o próprio lança-perfume. Não vai saber, irmão. Vai saber. Porque não está no nosso dia a dia, mas é muito estilizado, e ninguém fala. Então, as pessoas que a gente está lá para combater, está lá inserindo esse tipo de entorpecente. Aí vem a própria cocaína, né? E dentre outros, que a gente já sabe aí, maconha, haxixe, enfim. Todos esses tipos de drogas estão ali dentro daquele ambiente. Além das drogas, a gente vem a questão do quê? Do estelionato. Ah, o estelionato dentro do carnaval? Estelionato, você chega lá, dinheiro falso. Réveillon, carnaval. Os caras usam para inserir dinheiro falso, porque é muita circulação de dinheiro. Por mais que a gente hoje tenha muito a questão do Pix, mas os ambulantes ali, principalmente o mercado informal, trabalha muito com dinheiro em espécie ainda. Então é em cima disso que o crime organizado trabalha. Eles vão lá, pegam seus laranjas, né, obviamente, vai lá no ambulante, compra, o ambulante vai, repassa, base um troco, ou seja, eu dou R$50, compro 2 cervejas e recebo R$30 de troco, ou seja, eu dei R$50, lavei 30. E isso aí, meu irmão, durante os 7 dias de carnaval, imagine quanto, né, que eles não conseguem lavar dentro desses eventos aqui dentro de Salvador. Eu estou falando do Réveillon, que é uma proporção menor, mas a gente vai para o Carnaval, que é onde tem a maior complexidade. Falando de dinheiro, agora no Pix, né, que é dinheiro
para muito de circular por causa do Pix. Mas agora os caras têm o quê? O falso Pix. Né? O cara chega ali, pede 3 cervejas, ele vai lá, bota o Pix e ele agenda o Pix. E se o ambulante não estiver ligado, ele vai mostrar aqui o comprovante e o cara vai achar que ele pagou e não pagou, e ele vai lá e cancela aquela programação e ponto. Já deu mais um golpe. E tudo isso são ocorrências que a gente pega dentro dos grandes eventos. Acabou? Não. Aí você vem a questão agora dos furtos, que são os campeões. Né? Principalmente de quê? Celulares. Hoje isso aqui é o maior objeto de desejo, né, do crime organizado, porque é um crime organizado. Não pense que quando o cara pega um celular ali no carnaval, que foi um batedor de carteira, não. Teve uma operação da Polícia Civil aqui, agora em 2025, fevereiro, que juntamente com a Polícia Sergipe, Pernambuco e Bahia, os caras prenderam uma quadrilha especializada em furtos de aparelhos celulares aqui no Nordeste, onde os cabeças estavam aqui dentro de Salvador. Paripe, Massaranduba, Fazenda Acordos, minha área lá, que foi nascida e criada ali suburbana também, Vista Alegre. Então, assim, o negócio é muito além. O cara pega um celular desse daqui, ele comete o quê? Estudante de direito, crime ou patrimônio, não é isso? Só que daqui ele discorre para vários outros, principalmente caindo de novo aonde? No estelionato. Por quê? Ele acessa os seus dados, não é isso? A gente tem aqui tudo dentro do nosso celular, informações pessoais, dados bancários. Muitas das vezes eles conseguem diretamente acessar os bancos, fazer empréstimo, Pix. E outras vezes eles não conseguem. Aí o que é que eles fazem? Liga para você, te ameaçando, dizendo que ele desbloqueou seu celular, que ele tem acesso à sua rede social, que o seu filho estuda em colégio tal e que ele sabe onde você mora, que se você não passar a senha do banco, ele vai pegar seu filho na porta da escola, vai pegar você e vai fazer alguma coisa. E a maioria das vítimas fazem o quê? Cedem as senhas. Né? Ah, mas aí agora vamos falar dos documentos. Ah, para terminar o celular, já que não estou com slide ali para vocês terem ideia. Um celular desse daqui hoje, por baixo, no mercado informal, por baixo, lá embaixo, R$1.000. R$1.000. A gente sabe que é mais. Eu tenho 10 pessoas durante o carnaval. Cada um pega aí 10 celulares. Dá quanto numa noite? Uma conta rápida. 100 mil. Ou 10 mil, desculpa. 10 mil. Com 10 pessoas, né? Cada um pegando 10 celulares, R$100.000. Não é uma conta difícil de fazer. Tá? E hoje os caras são tão especializados que se você pega o celular aqui e você atende pela cor do celular, que tem alguns, ali é o branco, mas tem algumas outras com linha da Apple, que todo mundo sabe, que é o objeto de desejo, que pela cor, tem uns que tem umas cores específicas, né? O titânio, o 14 roxo, pela cor do celular, também ele sabe qual é o aparelho. Talvez ele não pegue você naquele momento, você está próximo de uma patrulha, você está em um... Mas ele sabe que vai valer a pena aquele investimento, que ele vai lhe seguir, ele vai esperar a oportunidade, vai criar uma oportunidade para que ele tenha acesso àquele aparelho. E você acha que você rapidamente pegou aqui, ah, mas eu só respondi fulano nada. Pela cor do seu aparelho, o tamanho ali, ele já sabe qual é o aparelho que você está na mão. A mesma coisa, a gente chama aí os meninos mão de guiso, né? Tem uma corrente Romanel lá, ele bate o olho, mas se você bater o ouro, ele pode estar por baixo da camisa ali, ele sabe que é ouro. E não se passa por Michelin, dificilmente. A mesma coisa são os aparelhos celulares. E aí a gente vem agora a questão dos documentos, que a gente fala. Quem aqui já ouviu dizer assim, roubaram meu documento numa festa? Ninguém fala roubaram meu documento na festa. Fala o quê? Perdi. Porque a gente acha que ninguém tem interesse no documento. Quando, na verdade, para o crime organizado, o documento tem um valor também. Esse documento de identidade que a gente está mudando aí, agora alguns têm o QR Code, né? E a habilitação. Quem é que não sabe que existe a comercialização de habilitação? Que as pessoas compram habilitação. Quem garante que a sua habilitação que você perdeu, que você acha que você perdeu naquele evento, não foi parar na mão de outra pessoa com uma habilitação falsa? Mas sabe o que é que ele quer? Ele quer o papel timbrado, que eles não têm fácil acesso. Que para eles tem um valor e é difícil de alcançar. A mesma coisa a identidade. Aquela identidade que é furtada durante o evento, que muita gente acha que não tem interesse, que perdeu, que acha. Não, pô, tudo está no pacote. Então, um documento daquele dali, que eles conseguem limpar de forma mais profissional, só para pegar o papel, ou de forma mais, podemos dizer assim, mais amadora, a abrir e pegar uma foto de uma outra pessoa com um perfil parecido.
39 anos, ele vai lá, pega um laranja, com a faixa etária de idade ali parecida, e coloca aquela foto 3x4 com os seus dados. Isso porque eles já conseguiram rastrear os seus dados, através do seu CPF ou do seu RG, em 2 horinhas ali, ver sua vida financeira, se é boa ou não. Se tem um score legal para eles conseguirem empréstimo, uma conta de banco, ou não. Se não tiver, fica só o papel, que é timbrado. Se tiver, bota uma foto lá e a gente consegue agilizar esse processo e conseguir dar outros golpes, né, com mais rapidez, transformar isso em dinheiro. Então, o crime organizado dentro dos grandes eventos, ele tem um papel muito vasto, né, e as equipes, cada vez que passa, a gente vai para o terreno com a mentalidade de combater tudo isso. Então, muitas vezes as pessoas acham que a polícia, a guarda vai para o carnaval para pegar brigão, para dar pau de quem está brigando. Não, pô. A última coisa que eu quero é bater em alguém que está brigando. A última coisa que eu quero é isso. Dependesse de mim, não separava uma briga no carnaval. Porque aquilo ali me traz desgaste emocional, físico. Eu tenho que pegar, vocês têm noção do que é você pegar um cara drogado, ou de bebida, de cachaça, ou de bebida, ou de droga mesmo. Você pegar o cara, imobilizar e conduzir ele daquela situação para a delegacia, você andar ali cerca de pelo menos 500 metros com ele, medindo força com ele ali, até você chegar na delegacia. Irmão, você chega na delegacia, seu braço já está fadigado. Então não é interessante para mim, porque eu ainda tenho ali não sei nem quantas horas de serviço pela frente, fora os dias. Se for o primeiro dia. Se tratando de Salvador, a gente chega a carnaval, Janaldo, mas se for o primeiro dia, beleza. Primeiro dia de carnaval Salvador, né? Aí carnaval começou em fevereiro. Aí 2 de fevereiro eu tenho Iemanjá, aí depois eu tenho Lavagem do Bonfim, eu tenho Rio Vermelho, eu tenho Lavagem de Itapuã, eu tenho Furdunço, eu tenho Fuzuê, eu tenho Pipoco e eu tenho mais 8 dias de carnaval. E a gente está lá todos esses dias trabalhando, lidando com todo esse tipo de situação. E aí, quando chega o carnaval, o mais que eu quero é poupar a minha equipe, né? Fadigar menos para que a gente consiga chegar no último dia mentalmente e fisicamente capaz de assumir qualquer ocorrência complexa que exija da minha tropa, dos meus colegas, aquele vigor físico e mental. Porque se eu me desprendo para poder desgastar a força em qualquer ocorrência, qualquer briga, qualquer coisa, chega no último dia, irmão. Uma senhora, alguém que estiver passando na minha frente, alguém que falar alguma coisa, já foi. Eu já estou naquele hábito de bater. Vai no automático. E as pessoas estão aqui fora para quê? Para apontar o dedo e jogar. Jogar para você. Ninguém quer saber que você tem ali 5 dias de noite perdidas, 5 dias sem se alimentar direito. Porque muitas vezes você chega em casa de madrugada, dorme, acorda, está na hora de sair de novo. Então, eu vou trazer isso aqui para vocês, a nossa realidade dentro do nosso dia a dia, voltado aos grandes eventos. Então, voltando para isso aqui, a questão do combate ao crime organizado. Então, todos esses crimes que a gente, talvez vocês tenham ouvido falar aqui durante esses dias, eles estão inseridos dentro dos grandes eventos. Né? Ah, mas aí, Janal, tem uma coisa também agora que vocês dão a questão da inteligência artificial. As câmeras de reconhecimento facial. Também. Porque a gente está lá e a qualquer momento, se a câmera pega, a gente é acionado para que a gente faça a identificação, como ocorreu no Réveillon de 2024 para 2025, onde a central de monitoramento passou para a gente, o cara estava num ponto crítico. O ponto crítico é quando a gente fala aquele ponto do evento onde tem a maior probabilidade de ter ocorrências, normalmente for atração fixa, frente de palco, metade da frente, e atrações móveis, que a gente fala que é os trios elétricos, né, durante a passagem dos trios. Então, é justamente o momento que está aquela multidão de gente ali, próximo um do outro, e você ter que ir lá identificar essa pessoa, né, porque foi passada a demanda e a gente tem que dar a resposta. No mínimo, a gente tem que ir lá, né, no local e tentar identificar essa pessoa. Então, você imagina a cabeça desse agente, como ele não está ali durante todos esses dias de festa, né, voltado para uma sucessão de fatores, e quem está de fora imagina que a gente está ali somente para combater a briga. E ainda tem aquela questão que a gente faz. Hoje eu digo que as ações, a carreira policial, a gente está entrando dentro daquelas profissões ditas de profissões invisíveis. Alguém sabe dizer aqui o que é uma profissão invisível? Vou dizer para vocês. A profissão invisível é aquela que a gente sabe que ela existe, porque dentro da nossa normalidade está tudo certo. Mas quando aquela pessoa não está ali, aconteceu um incômodo, fugiu à normalidade. Por exemplo, o lixo passa todos os dias nas nossas ruas para fazer a coleta.
Ninguém percebe. Se passa até pelo gari ali, se brincar, não dá nem um bom dia ou uma boa tarde. É uma profissão invisível. Mas, se o gari fizer greve, passar 2 dias sem ir na sua rua, todo mundo percebe que o gari não passou por ali. Mas quando ele está ali, você não percebe a presença dele, porque não tem lixo espalhado, ou porque ele está ali, você nem sequer dá um bom dia ou boa tarde. E eu aprendi isso pela dor. Às vezes a gente chega na praça onde a população tanto reclama, que não tem segurança, que a sensação de insegurança é tão grande, e você chega em praça de determinados bairros, até que a gente pode dizer de pessoas, né, de conhecimento, e você chega lá fazendo o seu PO, e a pessoa está ali fazendo atividade física, e ela passa e nem um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite ela te dá. A gente sente isso na pele. Quem nunca sentiu aqui? A gente sente na pele. Cidadão de bem que passa assim, poderia dizer assim, bom dia ou boa tarde, pô, estou me sentindo obrigado pela presença de vocês aqui, eu me senti até mais seguro com vocês aqui. Somos o mal necessário hoje. Estamos fazendo parte das profissões invisíveis. Só somos perceptíveis quando precisa. Quando ocorre um assalto, porra, cadê a polícia? Não passa uma viatura agora. Se não tivesse aqui, tinha 2. Aí quando tem uma blitz, certo? Que é uma ação preventiva, justamente para evitar, né, que a marginalidade fique transitando na cidade de forma livre, arbitrária, cometendo assaltos. Ah, trânsito desse, como é que bota uma blitz uma hora dessa? Tem que entrar na favela para trocar tiro, para prender ladrão. E ainda avisa no celular, né? Olha, está tendo blitz aqui em tal lugar, viu? Então, o certo passou a estar errado e o errado está certo. Então, hoje, eu me sinto fazendo parte de uma profissão invisível. Mas a opinião que vem de fora não me atinge, porque a gente tem uma doutrina lá que diz que a motivação ela é de dentro para fora e não de fora para dentro. A motivação ela vem de você. Então, se eu digo que a motivação ela é interna, né, eu não posso deixar que o que vem de fora me atinja. Eu escolhi estar aqui. Né, é algo que eu amo fazer, justamente por essa complexidade de fatores. E então, eu não vou deixar o que vem de fora me atinge. Atinge às vezes, mas quando a gente chega em casa, que o colega deu aqui exemplo da filha, né, papai, agora eu vou desmaquiar, é a esposa que está ali esperando, você está saindo do banheiro, está lá sua janta pronta, e aí, amor, como foi seu dia de trabalho hoje? Mesmo você não podendo contar ou não querendo, mas às vezes você fala alguma coisa, então a gente também se sente como ser humano, e são essas coisas que fazem com que a gente consiga no nosso dia a dia, né, tá ali labutando e enfrentando todas essas dificuldades aí. Então, voltando para os grandes eventos, é dessa forma que a gente atua. E o que foi que gerou o start da Guarda Civil Municipal para todo esse levantamento de informação, que não é investigação, tá? Muita gente confunde levantamento de informação com investigação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, toda a unidade, todas as forças de segurança, ela tem, sim, o seu direito de fazer o seu levantamento de informação para a execução das suas atividades. Então, a gente faz esse levantamento de informação porque, em 2018, nós, despretensiosamente, prendemos o 01 do Calabar. Fizemos a apreensão no arrastão de Everaldinho. E a gente nem sabia que era Everaldinho, nem sabia que era ele. Para a gente era só mais uma desinteligência. Só que a porra ganhou uma proporção tão grande, né, porque os caras andam com segurança, andam com pessoas que dão a vida por ele, e a sorte foi que a gente, como era arrastão, as patrulhas elas vão seguindo ali uma atrás da outra. E aí a coisa foi aumentando, a segurança dele, junto com os comparsas dele, começou a vir para cima da patrulha para tomar ele. E aí as patrulhas que estavam próximo viu e começou a ir, dar apoio, patrulha chegando. E aí quando eles viram que não iam conseguir retirar ele, começaram a tentar minimizar as coisas, dizendo que os caras tentou roubar o batidão de prata que ele estava usando, e etc e tal. Resumindo a história, a gente fez a imobilização dele, ele resistiu, acabou se machucando. A gente teve que levar para o posto de gasolina. Ou para o posto de saúde, desculpa. E aí, como eu ia mostrar aqui, como a gente não teve os slides, ia mostrar o momento lá. A multidão de pessoas que estavam em volta da gente. A quantidade de gente que estava. Então o colega falou assim, tem alguma coisa estranha aqui, pô. Isso aqui não se trata só de uma questão de briga, não. Como é que pode tanta gente envolver a gente aqui, querer os caras tomando pau aqui para poder tirar esse cara daqui? E aí o colega teve a expertise de pegar o celular, né? Que serve quando a gente quer usar ele para o bem, serve para safar a gente. E aí foi lá e botou o baralho do crime de Salvador. E aí estava a foto dele estampada lá, o baralho do crime sendo procurado, mandado em aberto.
E aí isso aí gerou um start para a gente. Então, todo ano, quando a gente vai para o terreno, a gente estuda, procura entender qual a facção que provavelmente vai atuar naquela localidade, que a gente tem um perímetro, né? Por exemplo, o Carnaval, a gente atua no Campo Grande, do Corredor da Vitória até ali a Casa de Itália, passeio público. Então, nós temos ali a Gamboa, nós temos ali o Garcia. Quais facções que são desses bairros? Qual a facção predomina? Possivelmente a gente vai encontrar lá. Como é que eles se comportam? Porque hoje os caras usam camisa de seleção, né? Camisa de time, tem uma determinada facção aí, usa a camisa do Flamengo, né? Boné, corte de sobrancelha, gestuais, né? Então, tudo isso a gente, antes desses eventos, coloca a tropa na sala de aula, traz essas informações daquele determinado tipo, grupo faccionado que a gente pode encontrar ali, certo? Ou os, nós estamos falando aqui do estado que 5 vezes consecutiva, o estado mais violento do Brasil. Nós estamos falando do estado que, das 10 cidades mais perigosas do Brasil, mais violentas do Brasil, 5 está aqui. E nós estamos falando de um estado que tem o maior número de facções do Brasil, que é a Bahia. Nós temos hoje cerca de 21 facções, né, aqui no estado da Bahia. Então, tudo isso a gente tem que levantar para poder ir para o terreno municiado de informações, para que a gente não venha mais discorrer nessas desinformações de saber o que a gente está lidando. A exemplo, em 2018, quando aconteceu isso, a gente trabalhava sem colete. Hoje a gente trabalha patrulhando de colete. Vocês sabem o que é você patrulhar de colete? Se você não beber água a cada parada, a cada 1 hora, você desidrata sem perceber. Todo ano eu emagreço pelo menos uns 3 a 4 quilos durante esses dias de eventos. Mas a gente vem se preparando para isso. Então, tudo isso por quê? Por causa do crescimento da violência e do crime organizado que se instauraram dentro desses grandes eventos da cidade de Salvador. A placa já levantou aqui, me deixou nervoso. Já perdi até meu raciocínio. Então é isso. Então, a gente, né, a gente sabe que eles usam camisa de time, camisa de seleção, como a Argentina, Jamaica, né, camisas de time, gestuais, cor de cabelo e comportamento. Como é que esses grupos se comportam? A gente pega vídeos, a gente coloca pessoas em cima de camarotes, faz determinados vídeos para trazer para o estudo de caso. A gente sabe que sempre os cabeças ali estão sempre no meio, porque qualquer ocorrência que tiver, eles vão proteger o cabeça para que ele consiga se sair dali antes que uma guarnição, antes que um grupo rival consiga chegar nele. Então, cada um ali dentro daquele grupo tem a sua missão, tem o seu papel. Assim como nossas patrulhas, cada um tem o seu papel, a sua função. Dentro do crime organizado também, aquela bolha deles ali, cada um tem o seu papel e a sua função. Então é isso, né? Trouxe um pouco aqui do nosso dia a dia, da Guarda Civil Municipal de Salvador. Espero que tenha colaborado para o conhecimento de vocês, para que vocês tenham uma visão diferente, né, de quem está do lado de cá, de como é o nosso dia a dia, o que a gente passa, o que a gente enfrenta, qual o nosso modo de ver, né, das coisas, dos procedimentos. Porque muitas das vezes a gente só vê através de mídia, né, de conhecimento de um colega que conhece, um policial, e esse momento aqui é ímpar, porque você está ouvindo de pessoas que vivem o dia a dia, que estão trazendo o dia a dia da sua vivência para agregar no conhecimento de vocês, e obviamente que a gente aprende também estar aqui junto com essa equipe de game. É importante, como eu falei, exemplo da camisa do Flamengo, né? Então, não vai ser um cara de carnaval que está com a camisa do Flamengo, você vai achar que o cara pertence ao grupo faccionado. Mas se você tem um grupo ali de 15, 20 cabeças e 5, 6, 7, já uma parcela significativa, está com aquela mesma camisa, né? Camisas vermelhas ou camisa do Flamengo, para medida a gente já consegue aí acender um alerta aí para que aquilo ali possa ser um grupo faccionado e a gente consiga saturar aquela área com mais patrulhas, né, colocando as patrulhas ali, fazendo até mesmo que eles se afastem, ou até mesmo fazendo uma abordagem, caso seja necessário. Não vou me prolongar mais, obrigado, uma boa tarde a todos.